que deveria ser uma emenda a mais nobre de todas, na minha visão. Porque, até para o leigo, para o nosso ouvinte aqui entender, se você tem uma emenda individual, onde o parlamentar pode escolher para onde manda, que o valor é bem alto na minha visão, 40 milhões de reais por ano. Se você tem uma emenda de bancada, que algumas têm alguns critérios, outras agem como se fosse tudo individual e divide, onde os parlamentares escolhem, a emenda de comissão era a emenda mais pura e que deveria ser a mais qualificada, porque se ela está vinculada a uma comissão temática, então eu sou membro titular da Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde deveria debater quais são as prioridades do país na saúde, quais são os vazios assistenciais, quais são as prioridades do SUS, né? Não temos dinheiro para tudo, onde vamos colocar? Para isso deveria servir as emendas de comissão da saúde, os 5 bilhões. Mas, na verdade, o fato, e aí a gente abre parênteses para colocar os líderes partidários, no caso Valdemar da Costa Neto e os outros, a gente está falando de um recurso que está camuflado, a emenda de comissão, que poderia ser a única, na minha visão, com sentido na Câmara, uma vez que a gente está falando de dinheiro do cidadão brasileiro, ela foi completamente deturpada e destruída, e ali as destinações não tem nada de política pública, não tem nada de critério técnico, tem um vazio, vou colocar ali. Ali, na verdade, é verba liberada para compra de apoio, conveniência de parlamentar, e de uma maneira que não é nada debatida. Eu, assim, na Comissão de Saúde, se vocês pegarem todas as 11 votações dessas emendas, meu voto está lá registrado contra. Porque é um absurdo, ninguém, objetivamente, chega uma lista pronta que é para colocar da toque de caixa. Agora, chegando especificamente nos líderes partidários, que eu acho que isso é muito importante falar. Os líderes partidários, hoje, mandam no mandato parlamentar de muitos parlamentares, e isso me envergonha muito, porque eu percebo que hoje, pelo fato do líder partidário, do cacique, do dono partido, no caso o Valdemar, né, ele tem muito dinheiro na mão, tem 1 bilhão para fazer campanha, tem não sei quantos bilhões de emenda, por aí vai, eles vão distribuir esses recursos, né, de acordo com conveniência. Então não é que todo deputado do PL, no caso, a gente estava falando do Valdemar, ganhe igual a quantidade de emenda. Eu mapeei muito as emendas e era muito comum você ter no mesmo partido parlamentares que são do mesmo partido, do mesmo estado, um receber 30, o outro não receber nada. Você tinha deputados de cidades de DH muito baixo que não recebiam nada. Então, assim, não tem nenhuma lógica, a não ser critério político. Muitas vezes compra de apoio. Estou falando de voto, né? Combinar que vai votar sim. Essas listas são divulgadas de uma maneira que eu faço uma compilação e eu não consigo entender nenhuma lógica, porque o per capita, tanto de parlamentar do mesmo partido, são completamente irregulares, como critério de partido. No estudo que a Transparência Brasil fez, por exemplo, a gente via o Partido Progressistas, né, que é do Ciro Nogueira, ter um per capita muito mais alto que os outros partidos. Você vê estados como Piauí, estados geralmente, como Alagoas, no caso, vinculados aos presidentes das casas, como o Amapá, que são muito mais beneficiados. Então, a gente está falando aqui de uma coisa gravíssima, que não faz sentido um eleito pela população servir, ter como senhor o líder partidário, o cacique, e não a população e quem o elegeu. Eu acho que a gente começa aí. E tanto recurso público, para tanto cacique partidário, para tanto líder partidário, faz com que muitos parlamentares ou sejam covardes, ou sejam coniventes, ou sejam corruptos, porque nada justifica passar pano num absurdo desse, né? Tanto o senhor Valdemar da Costa Neto, como o senhor Eduardo Cunha, como vários outros aqui que indicam emendas parlamentares, nada justifica isso, a título de nada, não são eleitos, não tem mandato eletivo, e assim, um parlamentar que se presta esse papel, eu acho que deveria perder o mandato.